Olá, queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, só que hoje são os versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 pessoas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. O texto fala de correção, aquilo que nós chamamos de correção fraterna. No primeiro momento, eu devo me dirigir à pessoa e não criar fofocas ou ambientes nocivos, né? Ficar falando mal da pessoa porque a pessoa aprontou comigo ou porque a pessoa falou mal de mim, eu vou lá e continuo semeando a fofoca. Não, vá diretamente à pessoa e converse com ela. E lembre-se sempre de uma coisa, correção tem que ser na caridade. Eu não posso corrigir uma pessoa me sentindo melhor do que ela, porque ela errou. Então eu vou lá e taco nela. Tem gente que adora fazer isso, porque se acha superior ao outro que errou. Não, o outro está no mesmo nível que você. O que você deve fazer é corrigir esse irmão na caridade, mostrar que os atos dele causaram dano. Então que ele deve o quê? Buscar aprender com os seus erros para não cometê-los novamente. Não ouviu? Chame 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 pessoas que possam participar e tentar, em conjunto com você, orientar este teu irmão. Se mesmo assim ele não for, e ele for membro da comunidade, deve-se levar à autoridade, a comunidade, para que a comunidade possa tentar convencê-lo de que ele errou. Se mesmo assim ele não for, ele tem que ser tratado como pagão. Aí alguém iria usar a expressão anátema, seja excomungado. Não, não é esse sentido. E lembro de uma coisa muito importante, o anátema, a excomunhão, não é no sentido de condenação da pessoa. A excomunhão é para que a pessoa volte ao seu estado, entre aspas, original, quando ela não conhecia Deus, para que ela possa fazer o seu percurso novamente de conhecimento e crescimento em Deus. Ou seja, a função da excomunhão nada mais é do que a pessoa pare, reflita sobre os seus erros e se reconcilie com a comunidade, se reconcilie com Deus, se reconcilie com a igreja. Esse é o sentido da excomunhão. Tem muita gente que vê a excomunhão como uma condenação eterna. Eu excomungo a pessoa para que a pessoa seja condenada ao inferno. Não é esse o sentido da excomunhão. A excomunhão é sentido de correção. A expressão aqui, seja tratado como pagão. O que é o pagão? Aquele que não conhece Deus. Portanto, é tratar aquela pessoa como se ela não conhecesse Deus, a fim de que ela volte novamente lá da estaca zero e reinicie o seu processo de encontro pessoal com Deus e retorne para Ele, retorne para a comunidade, modificado, entre aspas, convertido. Outro aspecto que se fala muito, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É nesse sentido, de que aquele que vive na comunidade, ele está ligado ao céu. Aquele que se afasta da comunidade, ele automaticamente se desliga do céu. Em que sentido? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando isso ocorre? Quando a comunidade se reúne. E quando a comunidade se reúne, é o céu que se faz no meio de nós. Porque Cristo se faz presente no meio de nós. Se a pessoa se desliga da comunidade, ela se desliga desse encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Lembremos naquele exemplo de Tomé. Eu sempre uso o exemplo de Tomé, no texto do 2º domingo da Páscoa. Tomé não faz uma experiência do ressuscitado porque não está unido com a comunidade.
No domingo seguinte, 8 dias após a oitava da Páscoa, quando ele está com a comunidade, ele faz uma experiência do ressuscitado. E eu sempre faço essa reflexão. Uma pessoa que não está na comunidade, uma pessoa que se afasta da comunidade e que diz que reza em casa, ela pode, se rezar, fazer uma experiência de Deus, mas não faz uma experiência do ressuscitado. Porque somente na comunidade, reunida em nome dele, é que nós fazemos uma experiência do ressuscitado. Por isso, queridos irmãos, é fazer essa reflexão de que a comunidade é importante na minha vida. Muita gente fala que não vou para a comunidade é um antro de fofoca, porque tem gente ruim. Isso tem em qualquer lugar. Na nossa família tem fofoca, tem gente boa e ruim. No nosso ambiente de trabalho tem fofoca, tem gente boa e ruim. Em todos os lugares que nós, seres humanos, habitamos, tem fofoca e tem gente boa e ruim. Muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa, porque não querem assumir um compromisso com Deus e com a comunidade. Aí é outra história, então você seja honesto, né? Agora não use a questão de divisão, de briga, de fofoca, porque isso há em qualquer lugar. Eu gosto muito de uma expressão do Concílio Vaticano II. A igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque Deus habita nela. A igreja passou ao longo de sua história, de 2000 anos, muita coisa. Muitos papas mal intencionados, papas que realmente não tinham vocação, situações, a Inquisição, tantas coisas que eram visões de época também. Temos que levar isso em consideração. Mas a igreja, pela parte humana, teve muitas falhas, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, ela não sucumbiu. Por quê? Porque ela é divina. Deus habita no meio dela. Só que também é o aspecto humano. Nós pecadores. Todos nós somos pecadores. Até a pessoa mais santa que existir na face da terra, ela é pecadora. Porque entra o aspecto da condição humana. Entra o aspecto do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso desejo de querer aparecer, de querer ser valorizado, de querer ser reconhecido. A grande tentação do ter, do querer e do poder. Pessoas que muitas vezes acabam querendo poder para dominar sobre os outros, para se sentirem importantes. Todos esses aspectos humanos se fazem presentes, né? E levam a igreja a se tornar pecadora. Portanto, paremos de ver os aspectos negativos da comunidade, os aspectos negativos da igreja e façamos a nossa parte. Se eu quero uma igreja melhor, que eu lute por isso, que eu faça parte dela. Mas não chegue e fique difamando, reclamando, falando. Não, faça a sua parte para que a comunidade se torne um ambiente melhor. Mas entender que todos nós somos chamados a ser igreja, a sermos membros dessa igreja, corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, ao invés de ficarmos reclamando, temos que fazer a nossa parte para que a igreja se torne um lugar melhor. Ajudar, trabalhar. É assim que nós construímos uma igreja melhor. Atendendo aos pobres, ajudando os pobres, os menos favorecidos, lutando pelo bem de todos. É assim que nós construímos um ambiente mais sadio para todos. Então, que nós possamos rezar a Deus para que Ele toque nos nossos corações, a fim de que nós nos tornemos pessoas melhores. Se nós nos tornarmos pessoas melhores, a comunidade se torna melhor, a igreja se torna melhor e a obra de Deus frutifica através de nós, conosco e para conosco também. Queridos irmãos e irmãs, até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.